vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está olhando essa aula, né? Meninos e meninas, vamos então encerrar a Idade Média, esse momento que foi bem bacana aí nos nossos estudos, né? E agora a gente vai encerrar tudo isso, nossa parte final aí, a chamada Baixa Idade Média, é a parte 4 de todo esse processo. Então aí a crise do século 14, é o finalzinho mesmo dessa Idade Média. Então fica conosco até o final, não nos deixe não. O que a gente vai ter, né, nessa crise do século 14? Primeiro temos uma doença, peste negra. Hoje essa doença é chamada de peste bubônica. Primeiro, como foi que ela chegou até a Europa? Por causa do comércio, a galerinha estava indo até o Oriente. Lá já tinha, né, pessoas sendo acometidas por essa doença. Ninguém entendia que era por causa da pulga que ficava no rato. Também pode ser transmitida por algumas espécies até de piolhos. Ninguém entendia isso. Então, os ratinhos entravam nos barquinhos que chegavam na Europa. Pense, era a festa. Europa não tinha saneamento básico, não tinha nem esgoto, não valia saneamento básico. As pessoas não tinham bons hábitos de higiene e aí essa peste vai se espalhando. Então, eles conviviam com os camundongozinhos, né? Os ratinhos, né? Preto, aqueles negócios. Gabiru, né? Aquele negócio lá. E eles conviviam com esses ratos, assim, coisa bem natural. Oh, ratinho, né? Eita. Hoje em dia é uma confusão, né? Por causa de um rato. Mas naquele tempo não tinha essa coisa, né? Do cuidado. Até porque tudo era feito nas ruas, sem esgoto, sem nada. Não tinha, né? Nem tinha casas que não tinha nem... Banheira que não existia, né? Tinha casas que não tinha nem uma cintina, né? Um negócio para jogar lá. O número 2 era jogado nas ruas ou jogado nas águas, né? Tipo lagos, tipo até no próprio oceano. Então não tinha uma estrutura de higiene. Então essa doença vai se espalhando muito fácil. E ainda tem uma, né? A peste negra ela acomete a pele, né? Vocês podem ver aqui a pessoa acometida, que é a pele. Fazem manchas negras, por isso o nome peste negra, extremamente dolorosa. A pessoa que pegava peste negra assim da pele, né, que tinha uma manifestação na pele, tinha febre altíssima, passava no máximo uma semana e pã, já morria. Mas tinha a versão pulmonar, essa passava de pessoa para pessoa, então a transmissão da pulmonar ainda é mais fácil ainda. E aí as pessoas começaram a morrer, né? E ninguém entendia exatamente por quê. Alguns vão explicar que, religiosamente, mas a pessoa tá morrendo da peste, é muito pecado, é aquela coisa, né? Ou é um castigo divino, ou é o diabo tentando, enfim. E alguns vão começar a, tipo, se isolar, vão pegar, né, no sentido de se purgar, né, de estar na presença das pessoas. Vão pegar, vão se chicotear, dizendo assim, ah, se Deus vê que eu tô já pagando meus pecados fisicamente, não vai me mandar essa peste. Outras pessoas vão dizer, rapaz, vai todo mundo morrer de peste, vamos cair na bagaceira, ih, é festa na Idade Média, vai ter uma bagaceira danada, tem um povo que vai cair numa bagaceira aí, né? Outros vão tentar entender o processo, e esses vão estar aí acertando, vamos dizer assim. Por exemplo, para não perderem a questão econômica, as cidades que eram, né, cidades já características aí, que já viviam do comércio, elas vão fazer o seguinte, o comerciante quando chegava, ele vinha de uma viagem, né, com certeza, ele não vai entrar logo na cidade, ele vai ficar numa área, né, isolada, ou, né, numa construção, numa espécie de casa isolada, ou até em algumas cidades eram ilhas que eram separadas para esses comerciantes ficarem. Por quê? Aí começa a quarentena. Primeiro eram 30 dias, depois foi modificada. Eles perceberam que a doença, né, a peste negra, quando a pessoa, né, pode se curar, consegue essa proeza de se curar, ela passava ainda uns 37 dias com manchas e tudo mais. Então eles colocaram, pô, 40 dias. Se aquela pessoa não morrer, né, ou se ela não tiver com a peste, beleza, ela pode entrar na cidade. Então aí começou essa ideia de isolamento social. E aí as cidades que se isolaram dessa maneira são as cidades que vão ter menos mortos. É uma doença de rico, de pobre, de todas as classes sociais, se espalha, né? Gerou um pavor. Alguns números vão dizer que a cada 4 pessoas, né, 3 morriam da peste. Então aí a gente percebe um número exagerado de pessoas mortas. Não se tinha mais nem túmulo para tanta gente, eles cavavam grandes buracos, jogavam os corpos. Tem momentos em que eles vão, né, para conseguir
fugir dessa peste, acreditando que o contato com aquela pessoa doente leva a peste também. Então tem momentos que as pessoas vão abandonar, né, os doentes, né? O pai deixa filho, filho deixa pai, abandonam esses doentes para morrerem à própria sorte. E quando morrem, né, poderiam chegar a queimar aquela casa que tinha aquela pessoa com peste. Então essa doença, ela vai chegar ao fim só lá, né, nos meados da Idade Moderna, outro período histórico. Não porque chegaram até uma cura, mas aí vem aquela ideia que a gente está até discutindo agora, né, com essa pandemia do Covid-19, que é a imunidade de rebanho. Então as pessoas começaram a adquirir imunidade pelo contato, né, constante com a doença, e porque a grande maioria pegou a doença. Quem sobreviveu, né, enfim, e quem não sobreviveu, enfim, também, e aí foram adquirindo uma certa imunidade. E foi isso que garantiu, né, não o fim total da doença, é uma doença que ainda tem alguns surtos há uns anos atrás, aqui no Brasil. Se eu não me engano, no Ceará teve casos de peste bubônica, é uma doença provocada por uma bactéria e que tem todas as chances possíveis aí, né, de curar, né, hoje de ser curada, hoje, na atualidade, tá? Então isso gerou o quê? Uma diminuição exagerada da população, um terço da população morreu, e aí gerou um processo de fome, porque não tinha gente suficiente para produzir, teve questões climáticas também, e aí com essa fome, né, generalizado, pessoas que não morreu da peste morrem de fome, sobra muito pouco, né, habitantes dentro da Europa. E aí o que vai acontecer? Aqueles camponeses que trabalhavam no regime de servidão que a gente estudou, eles vão começar a ser super explorados. Então eles trabalhavam ali e produziam, vamos lá, 10 quilos de alimento cada trabalhador. Só que um feudo que tinha 50 trabalhadores agora só tem 10. Então eles vão ter que produzir tudo isso, porque o senhor feudal ele vai exigir os seus impostos. E aí os camponeses vão se rebelar, tá? Principalmente na França. E eles vão cercar feudos, tomar feudos de senhores feudais, matar senhores feudais. Vai gerar um caos dentro dessa Idade Média, tá? Então estão vendo que aquilo não tá mais se sustentando. E para terminar de lascar de vez, né? Terminar de acabar de vez, chutar o balde da Idade Média, nós temos a Guerra dos 100 Anos. Então percebo, gente, esse slide todinho, né? Esqueci de falar desses caras, pessoal com cara de passarinho aqui, eram os médicos que usavam esse tipo de máscara com ervas na ponta, que é para evitar os mazares cheios de peste. Não adiantava muita coisa não, tá? Mas enfim, né, é algo que ficou característico aí quando eles cuidavam das pessoas com peste. Usava essa roupa meio de couro, tá? Só para esclarecer. E vocês percebem que esse slide eu só falei de morte. Hoje a gente tá morrendo aí, a galera tá morrendo de peste, ou tá morrendo de fome, ou tá morrendo nas revoltas camponesas. E aí, para terminar a galerinha aí, nós temos a Guerra dos 100 Anos, tá? Que se perpassou de 1337 a 1453. Se você for bom de cálculo, você calculou que não foram 100 anos, mas 116 anos. Mas enfim, para ficar mais bonitinho, a galerinha, 100 anos, beleza. Não é 100 anos ininterruptos, tá, gente? Teve interrupções, por exemplo, no auge da peste, né, no ano de 1348, ninguém brigou na Guerra dos 100 Anos, porque tá todo mundo tentando fugir da peste. Então, essa guerra, vamos ver mais detalhes agora. Pronto. O que a gente tem aqui, né? A Guerra dos 100 Anos, ela vai ser, né, os motivos. Disputa pela região de Flandres, é uma região comercial da região da França, onde a gente conhece como França. E aí também tem a questão do rei da Inglaterra, que quer dominar a França. Então, o rei da França morreu e ele tinha parentesco com o rei da Inglaterra. E o rei da Inglaterra achou o quê? Pronto, eu posso ser o rei da França também, por que não eu, né? Então, a Inglaterra monta um exército e vai até a França, tentando dominar esse território de Flandres, né, que é forte na questão do comércio, e dominar o território francês, para cara, né, eles serem agora, né, o rei da Inglaterra e o rei da França ao mesmo tempo. E então esse conflito é entre a França e a Inglaterra, que estava ainda se formando enquanto país, tá? E aí o fator de grande importância para o fortalecimento do poder real na Europa. Os historiadores costumam dizer que a Guerra dos 100 Anos é a última guerra medieval e a primeira guerra moderna. Por quê? Ela começa com guerras e conflitos entre senhores feudais, disputando, né, a cidade de Flandres, por exemplo, e depois ela encerra com reis muito fortes, né? O rei da França, o rei da Inglaterra, ó, brigando, tá?
E aí a vitória vai ser, né, dos franceses. Teve aí a ajuda aí de Joana d'Arc. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Joana d'Arc hoje ela é canonizada na Igreja Católica, ou seja, é considerada santa. E ela era uma jovem, imagina, uma jovem na Idade Média, finalzinho da Idade Média. E ela vai ouvir, né, vozes do anjo, argumenta que é o São Miguel, e vai até o rei da França dizer o que eles precisam fazer para ganhar. Ela tinha 17 anos quando ela se apresenta ao rei, fazem inúmeros testes com ela para saber se ela está falando a verdade. Por exemplo, tem o teste que ela é colocada no salão cheio de nobres e o rei está vestido como qualquer outro nobre, né? Como qualquer outro senhor feudal. E ela, sem nunca ter visto o rei, naquele tempo não tinha esse negócio de circular foto, não tinha foto, né? Sem nunca ter visto o rei, ela consegue identificar o rei. Então isso foi meio que a prova de que Joana d'Arc estava falando em nome de Deus, né? E ela foi, né, com o exército, cortou o cabelo, né, se vestiu de guerreiro e foi até a cidade de Orleans, que estava cercada pelos ingleses, e lá tem uma grande vitória dos franceses, liderados por Joana d'Arc. Joana d'Arc, então, vai dar aquele apoio moral a esse exército, no sentido de levantar a autoestima, dizer que a França, né, está fazendo a vontade de Deus. A Inglaterra, claro, não vai gostar. E logo depois, a Inglaterra prende Joana d'Arc e ela é queimada na fogueira como bruxa, acusada de bruxaria, porque estava fazendo a França ganhar em nome da bruxaria. Enfim, tem esse conflito aí também. Joana d'Arc morre. Mas a França acaba retomando os territórios que estavam sob o domínio inglês e a França vence. Isso tudo, gente, que a gente está comentando, a crise do século XIV, né, e o final da Guerra dos 100 Anos em 1453, vai decretar uma forma de mudança de pensamento. E aí a gente vai começar a entrar em um novo período histórico, né? A gente vai começar a entrar aí na chamada Idade Moderna, que a gente vai ficar vendo aí no decorrer das nossas aulas, tá bom? Então, até a próxima aula. Fique em casa, se cuidem, galerinha. Então, até mais!